Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós iremos ler apenas um verso, amém? O verso de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim a palavra do Senhor. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Você poderia repetir esse verso? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tamanha verdade, ó Pai, falada, Senhor, diante de nós nesta noite. Te pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia e graça, que teu Espírito, ó Pai, possa atuar, ó Deus, em nosso meio, convencendo-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, iluminando, ó Deus, os corações, abençoando-nos, ó Senhor, fortalecendo, ó Deus, os fracos, restaurando, ó Senhor, os caídos. Manifesta, ó Senhor, o teu poder sobre nós. Contemple também, Senhor, nossos irmãos que se encontram em casa, que estão assistindo, ó Senhor, essa ministração. Que o Senhor também os abençoe. Essa, Deus, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo número 2, verso 3 e 4, é um dos versos mais citados nas Escrituras. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós mais uma vez recitamos esse verso. Esse verso é citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, é também citado pelo autor aos Hebreus. E que verso é esse? Que o justo viverá pela fé. O texto da qual acabamos de ler é uma narrativa escrita pelo evangelista Lucas, que escreve os seus 2 livros a Teófilo, e exatamente no capítulo número 4 se encontra a passagem da qual o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão diante do Sinédrio. E ele está diante do Sinédrio porque há poucos instantes acabara de realizar um milagre em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero retornar com você, pegando do capítulo número 4 de Atos, 3 anos antes desse acontecimento. E 3 anos antes desse acontecimento, Lucas narra que no capítulo 5 do seu evangelho, Jesus, acabando de passar pela tentação, após ser batizado, ele retorna para a região da Galileia. E retornando para a região da Galileia, exatamente na cidade de Cafarnaum, onde estava o mar da Galileia, se encontravam homens pescando. E ele, na beira da praia, na beira do mar da Galileia, do grande lago, ele pregava o evangelho. Ele já tinha feito vários feitos em Cafarnaum, mas esses homens estavam pescando e passaram a noite inteira pescando, e o texto vai dizer, segundo Lucas, que eles não conseguiram pegar nada.
E ele chegando próximo à margem do lago, Jesus estava ensinando a outros discípulos o evangelho. E o texto diz que Jesus se vira para esses que estão no barco e pergunta se eles tinham o que comer, tendo em vista que eram pescadores e passaram a noite inteira pregando, então com certeza eles vinham de mão cheia. Só que Jesus sabia que eles não tinham nada. Eles, ainda que tivessem barco, não possuíam nada. Não conseguiram nenhum peixe. E segundo Lucas, Jesus ordena que aquele que comandava o barco, Pedro, jogasse a rede do outro lado. E esse homem, ainda que duvidando por ter passado toda a noite tentando pescar e não conseguiu, e na beira de lago não se dá peixe, ele, por fé, joga a rede, e o texto diz que o barco quase vem a pique, porque era tanto peixe que veio na rede, e naquele momento no coração de Pedro surge um grande temor, e ele pula nas águas e corre em direção ao Senhor. E se coloca de joelhos diante dele, e ele diz: afasta de mim, pois sou pecador. Jesus diz a Pedro que ele não iria mais, a partir daquele momento, pescar peixes, mas sim homens. E durante 3 anos de ministério, o Senhor educa Pedro a como ser um pescador de homens. Também estava no barco o apóstolo João, o filho mais novo de Zebedeu, que também era pescador. E esses 2 rapazes acompanham Jesus no seu ministério e veem todos os momentos importantes do ministério de Jesus. Eles 2, a partir desse momento, participam de todos os milagres que Jesus faz, tanto na Galileia, como na Judéia, como também em Samaria. Ele vê cegos vendo, ele vê leprosos sendo limpos, ele vê endemoniados serem libertos. Eles ouvem a palavra de Jesus e Jesus questiona eles se eles queriam sair, fugir dele. Pois muitos discípulos o tinham deixado, pois ele tinha uma palavra dura. E esse Pedro diz: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas esse Pedro é homem carnal, é homem como nós. E segundo o que relata o apóstolo João, a partir do capítulo número 20 e 21, assim que Jesus é levado também a esse mesmo lugar, que ele agora está em Atos, no Sinédrio, diante da liderança judaica. Ele vai, e eles 2 vão, tanto João como Pedro. E por João conhecer alguém que era do Sinédrio, eles conseguem entrar e ver o julgamento de Jesus na quinta-feira à noite. Algo que era proibido diante da lei, mas mesmo assim, ele é julgado. E nesse momento, João consegue entrar até o local onde Jesus estava sendo julgado. Mas Pedro não. Pedro fica no portão. E esquentando-se no fogo, porque já era muito tarde, alguns olham para Pedro e dizem: tu segues também a Jesus? E Pedro nega Jesus 3 vezes. Na sua terceira vez, é exatamente do momento em que o turno da guarda romana é alterada e o galo canta. Irmãos, não havia um galinheiro perto do Sinédrio. O galo era o instrumento que os romanos utilizavam como um trompete bem grande para anunciar a troca da guarda. E assim que é anunciada a troca da guarda, Pedro se lembra que pecou contra o Senhor. E ele sai dali triste.
Mas o Senhor, que tinha negócio na vida de Pedro, o alcança de novo, porque João vai dizer que quando Jesus ressuscita, Pedro corre, Pedro ouve a notícia e corre para o local onde Jesus estava morto. E chegando lá, ele não espera como João, que vê pela porta. Pedro entra e Pedro vê que aquela roupa que cobria o corpo de Jesus só estava o pano, não estava mais o corpo. Ele tinha ressuscitado, assim como as mulheres viram e anunciaram aos discípulos. E agora eles saem de onde Jesus estava sepultado e voltam para a casa onde estava reunido em Jerusalém. Chegando na casa, o texto vai dizer que estando eles reunidos, Jesus entra na casa, mas a casa estava fechada, com as portas fechadas e as janelas fechadas, pois havia um grande perigo. O mestre tinha morrido e os judeus estavam perseguindo os seus discípulos. Mas o mestre morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora ele entra no meio da reunião deles e deixa a sua paz. Deixando-vos a paz, ele recomenda que eles saiam da Judeia e voltem para a Galileia. E na Galileia, irmãos, o Senhor passa cerca de 40 dias com esses discípulos. Inúmeras testemunhas veem que Jesus ressuscitou. Não apenas os 12, nem muito menos sua mãe e seus irmãos, mas muitas pessoas. A partir do capítulo de número 1 de Atos, o texto diz que estando eles na Galileia, Jesus aparece a muitos. E já próximo de sua ascensão, recomendam-os que eles saiam de novo da Galileia e se dirijam para a Judeia. Estando eles na Judeia, Jesus mais uma vez aparece a eles, a todos os discípulos. E o texto vai nos dizer que no verso de número 6, do capítulo 1 de Atos, o seguinte: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A promessa do Messias tinha se cumprido. O Messias estava diante deles. Ele cumpriu e pagou o preço exigido na lei. E agora os discípulos perguntam ao seu mestre se seria aquele tempo em que tudo seria restaurado. E Jesus aparentemente não os responde como eles queriam ouvir. Jesus diz: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete aos homens saber o que Deus irá fazer. Ele irá fazer do jeito dele e no tempo dele. Mas não compete aos homens saber em que tempo. Mas uma coisa Jesus disse a eles: vocês não saberão o tempo que Israel será restaurada. Mas eu vos digo que sobre vós descerá poder. Irmãos, essa foi a resposta que o Senhor deu a eles. Que o Espírito Santo viria sobre eles. E o texto diz que assim que Jesus ascenda aos céus, e esses discípulos retornam para Jerusalém, pois eles estavam no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu. Retornando a Jerusalém, eles se reúnem. E eles mantêm em constante oração. E em certo dia, exatamente há 50 dias depois da ressurreição de Cristo, pois foi na Páscoa, no dia de Pentecostes, reunidos cerca de 120 discípulos, o poder que Cristo prometeu, que já era descrito lá no profeta Joel, vem. E vem como um vento impetuoso, que incendeia o ambiente. E todos começam a falar em outras línguas, da qual havia uma grande multidão de judeus celebrando o Pentecostes.
Jerusalém estava empestada de gente. E agora, esses homens que estavam falando em outros idiomas, saem de suas casas e as pessoas falam: esses homens galileus só podem estar bêbados. Porque como pode galileus, homens simples e pobres, saberem tantas línguas assim? Pois, segundo o que diz o texto no capítulo número 2, a partir do verso de número 8, é dito que havia várias pessoas de várias regiões, pessoas naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia e das imediações de Cirene. Praticamente, quase boa parte do Império Romano, pegando desde a região do Epírico até toda a Ásia Menor. Pessoas de todas essas línguas estavam ouvindo claramente o que esses discípulos falavam em sua língua materna. Todos sabiam falar hebraico, pois eram judeus por etnia. Mas eles estavam falando coisas inefáveis nas línguas originais dele. E Pedro agora, esse que há poucos dias tinha negado e o Senhor o perdoou e o comissionou para guiar as suas ovelhas, toma a palavra. E o texto diz que Pedro prega a palavra. Ele anuncia. E a partir do verso de número 16, citando o profeta Joel, ele diz: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que verso magnífico é o verso 21. Joel profetiza que todo aquele que levantar a sua voz, que levantar o seu pensamento e clamar ao Deus de Israel, esse será salvo. E por conta disso, Pedro vai dizer: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Lembrem, irmãos, fazia apenas 50 dias que essa multidão que morava em Jerusalém tinha visto Jesus exposto, crucificado diante deles. 50 dias não é nada. Vocês se lembram o que aconteceu recentemente com a eleição no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Então vocês têm uma boa memória. A eleição do Brasil faz mais de 50 dias? Faz, irmãos. Então, se vocês se lembram coisas além de 50 dias, então vocês têm uma boa memória. Eles também tinham. E Pedro utiliza esse argumento. Olha, vocês se lembram que 50 dias atrás, no período de Páscoa, na grande festa do povo judeu, houve Jesus o Nazareno. Ele era varão aprovado por Deus. Ele era aprovado por Deus porque por meio dele foram realizados milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós bem sabeis. E Pedro escancara diante deles e argumenta que somente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo é que importa que o homem seja salvo. E ele utiliza o texto de Joel, ele utiliza os Salmos para confirmar isso. E esse Jesus que foi profetizado desde os tempos antigos,
é aquele da qual o Senhor levantou para ser Senhor e Rei de seu povo. Verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi ressuscitado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou. E esses 120 discípulos de Jesus, testemunhas oculares, anunciam a essa multidão que está diante deles em Jerusalém. E Lucas vai dizer que cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. A igreja agora que era contada como 120 irmãos, agora tem cerca de 3.000 irmãos em uma só pregação. Porque que pregação foi essa que Pedro anunciou? Foi exatamente o que diz o verso de número 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chama. Ali estavam homens de várias regiões. A sua terra natal era longe de Jerusalém. Havia ainda muitas pessoas para ouvirem essa mensagem. E na primeira pregação dos apóstolos, na primeira pregação de Pedro, Deus levanta um exército de missionários, pois esses homens não permaneceriam em Jerusalém, voltariam para suas casas e anunciariam essa verdade que lhes convenceu. Sendo assim, eles poderiam ter a certeza de anunciar tal verdade, pois essa verdade é prometida aos filhos, à descendência de Abraão, e a tantos quais o Senhor desejar chamar. Ele desejou nos chamar. Por isso estamos aqui ouvindo. Por isso que cremos. Por isso que o justo viverá da fé. Porque ele não vive porque alcançou a fé. Ele ouviu o chamado. Ouvir o chamado se faz necessário nessa noite. Para podermos entender um pouco o que vai se passar agora a partir do capítulo número 3, em todo o contexto do livro de Atos, John Stott vai dizer que é importante nós estudarmos o livro de Atos juntamente com o livro de Apocalipse. Porque o narrador do texto de Atos vai nos contar a história literal da igreja e as experiências que ela terá. Mas já o apóstolo João, ele vai relatar exatamente a mesma coisa, só que no campo espiritual. John Stott vai dizer que do capítulo 1 ao capítulo 2, o ator principal que está presente é o Espírito Santo. Mas a partir do capítulo 3, quem toma a vez para querer cirandar dentro da igreja é o diabo. Porque a partir do capítulo 3, o parafuso começa a apertar para a igreja. Porque a igreja agora está formada. Cristo está agora à direita de Deus. E o inimigo das nossas almas começará a trabalhar contra nós. E no capítulo número 3 é narrado que Pedro e João se dirigem ao templo para orar. E eles vão numa hora bem interessante. O texto diz que é na hora 9. Para os nossos dias, é cerca de 3 horas da tarde.
Essa hora é a última hora da qual é oferecida os sacrifícios no templo. E sendo a última hora, quem chegou para apresentar os sacrifícios, apresente, porque senão é só no outro dia. E chegando exatamente para entrar no templo, na porta estava um homem. E o texto diz que na porta estava um homem que era coxo de nascença. Ele tinha os seus pés torcidos. Ele não conseguia andar. Na realidade, ele nunca andou. Ele sempre foi carregado ou se arrastou com suas próprias mãos. E ele se colocava na frente da porta do templo, pois, segundo o que Lucas vai dizer, ele estava diante do templo na porta porque ele pedia esmolas. Eu acredito que todo mundo já viu aqui em Campina Grande, lá na Catedral Católica, lá no centro, lá na Floriano, várias pessoas que ficam na porta da igreja pedindo. Aqui também estava um homem que desde nascença sofria deste mal. Ele não podia se locomover, ele não podia ir e vir tão facilmente. Ele dependia dessas esmolas, porque não havia INSS, não havia Bolsa Família, não havia o Estado beneficiando. Se ninguém o desse por esmola, ele passaria fome. E por que esse homem não se encontra dentro do templo? Porque ele era coxo. E coxo não poderia entrar no templo. Nem cego também. Nenhum deficiente poderia entrar no templo. Porque, para a tradição judaica da época, representava que ele tinha feito algum mal, ou seu pai tinha feito algum mal, e esse mal foi julgado sobre a vida dele. Irmãos, espiritualmente, cada um de nós simboliza esse coxo. Desde nascença, você está à porta do templo. Você não consegue entrar. Você não pode entrar. Segundo a tradição, esse homem dependia dessas esmolas. Aqueles que iam ofertar ao Senhor no templo, deixavam parte dessa oferta e dava migalhas a esse homem. Todos nós dependíamos do mundo, das ofertas do mundo. Todos nós tínhamos a nossa carne alimentada por coisas que não convêm. Mas assim como esse coxo, Deus envia o seu servo com a sua palavra. E o texto diz que Pedro, olhando essa situação, ele estende a sua mão e pede a Pedro e a João que lhe desse esmola. E o verso 3 diz o seguinte, capítulo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Se qualquer um olhasse para Pedro e para João, não pediria esmola a eles. Eles eram galileus. Eles eram pescadores. Eles eram homens comuns. Eles não eram fariseus. Eles não eram saduceus. Eles não eram ricos. Mas olha para nós. O que é que eu tenho? Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que Pedro tinha, irmãos? O que é que João tinha, irmãos? Cristo.
Quantos coxos estão à porta da igreja? Estão lá, vizinho à sua casa. Estão lá no seu trabalho. Estão lá na sua universidade, lá na sua escola, lá na sua empresa. Quantos coxos estão clamando por esmola? Pedro não tinha o que poder dar a eles. Você também não tem. Porque o que o coxo dependia não era comida, era Cristo. Era o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E o texto diz que Pedro e João fita os olhos no olho dele e diz: o que eu tenho eu te dou, anda. Irmãos, no verso 6, é dito que isso foi realizado no nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade. O nome de Jesus tem poder. Porque Deus exaltou este nome sobre todo nome. Que possa se nomear na face da terra e no universo. Não há nome comparado a este nome. Pois este homem que tem este nome está à direita de Deus. Ele é digno. Ele é o Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus, o Nazareno, esse homem andou. Pedro o pegou pela mão e o texto diz que ele se levantou e deu um pulo. Um homem que nunca andou na vida dele. Deu logo um pulo. Deu logo um salto. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele dá um salto e começa a andar. E todos que estavam no templo se admiram, porque conhecia aquele homem, pois todos os que queriam entrar no templo precisavam passar pela porta formosa. Era uma das principais entradas. E para entrar tinha que passar por esse coxo todos os dias. E agora eles veem esse coxo andando. E o texto vai dizer, no capítulo de número 3 e 4, que esse homem tinha 40 anos. 40 anos sem andar. E agora, depois que o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo veio sobre a vida dele, ele começa a andar. O povo que estava viu isso, começou a louvar a Deus. O homem louva o Senhor. E agora ele não vai mais pedir esmola, irmãos. Porque quando o poder do Espírito Santo vem sobre a vida de um homem, ele transforma e dá vida. Ele não pode permanecer da mesma forma. Porque o poder do Espírito Santo transforma. Ele muda. Ele não deixa um homem no mesmo estado. Maravilhados desse grande milagre, o povo contempla o que aconteceu e Pedro, sabiamente, toma a palavra diante dos homens. Percebendo que eles estavam atônitos, ele diz, Israelitas, verso 12 do capítulo 3. Por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram, a quem vocês negaram, os entregando a Pilatos. Vós, porém, negaste, não foi qualquer um, mas foi o santo e o justo. E pediste que vos concedessem um homicida. Escolheram Barrabás e não a Cristo. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Do que nós, Pedro e João, ali, era testemunha. Pela fé. É pela fé, irmãos. E somente pela fé.
em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, já que por ignorância fizestes esse mal, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e a tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Esse povo que ouviu esse anúncio de Pedro conhecia a lei de Deus, conhecia o que Moisés falou, sabia que esse profeta viria, e agora Pedro está anunciando, ele não viria, ele veio e já foi. Ele veio e agora já foi, está com o Pai. Ele morreu e ressuscitou, mas ele voltará. E porque ele voltará, é necessário que vós, pecadores, vós que calcaram os pés de Cristo, se arrependam e se convertam ao Senhor Jesus. Após mais essa pregação, o texto vai nos dizer que a igreja é acrescida. Mais pessoas se convertem. Aqueles que estavam no templo, que ouviram isso, creram. Mas, enquanto Pedro e João anunciavam isso, a liderança do templo ouviu. E no capítulo de número 4, sacerdotes, saduceus e o capitão do templo, o guarda policial do templo, correram até Pedro e João. E o texto diz no verso 3 do capítulo 4, que eles prendem a Pedro e João no cárcere que havia, que era guardado pelo capitão do templo. E o verso 4 diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Percebe, irmãos, que Lucas, ele é enfático em dizer número de homens. Possa ser que o número da igreja fosse maior, porque ele contou pela liderança da casa, e dentro da casa pode haver mais pessoas. Então, só de homens na igreja tinha cerca de 5.000. Que palavra poderosa, que convence milhares de pessoas. E não apenas uma palavra, mas está diante deles um grande sinal, um coxo que não andava, agora anda. Por conta do nome de Jesus, pela fé. Eles são levados para o Sinédrio. E agora passamos pelos 3 anos, de forma bem rápida. Chegamos à passagem que precisamos meditar nessa noite. Eles agora retornam de novo para o Sinédrio, João e Pedro. E de novo no Sinédrio estão aqueles que também estavam no julgamento de Jesus. O texto vai dizer que no verso número 5 estava o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da linhagem
do sumo sacerdote. Anás era o sumo sacerdote, mas no ano 15 depois de Cristo, ele é deposto desse cargo pelos romanos. Mas pela lei judaica, o sumo sacerdote deveria exercer o seu ministério até o fim da sua vida. E por isso que ele está aqui nessa reunião. E agora eles estão reunidos e vai fazer uma pergunta a esses dois homens galileus. Verso de número 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O diabo usa as pessoas. Esses sacerdotes estavam sendo usados por eles para fustigar a igreja. Tal questionamento vem aos ouvidos de Pedro e de João. Por que poder foi isso? Qual foi o poder e em que nome vocês fizeram isso? Porque tamanha façanha só pode ser divina. Mas eu preciso ouvir de vocês, por que poder foi isso? Pedro e João, irmãos, tinha muitas coisas a responder. Ele poderia dizer: olha, foi pelo nome de Jesus, porque eu já fazem 3 anos que eu vejo isso acontecer diariamente. Imagine quantos milagres Jesus fez. João, no seu evangelho, vai dizer que nem em todos os livros se escrevessem os feitos que Jesus fez, se daria. E agora chega uns que eram detentores da lei, conhecedores da lei, sabiam que o Messias viria, e perguntar: míseros galileus, com que poder e em nome de quem? Eles respondem, verso 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Interessante, irmãos, porque se nós formos observar os termos que Pedro utiliza acerca da pessoa de Jesus, não mudou nada. Ele falou que Jesus era o Cristo diante do povo. Ele falou que Jesus era o Cristo diante daqueles que estavam no templo. E ele falou diante dos sacerdotes que Jesus era o Cristo. E os sacerdotes sabiam que era o Cristo. Era o Messias, era aquele que Moisés prometeu. Primeira coisa, irmãos, que precisamos aprender com esses discípulos é que o sangue pode dar na nossa canela, ou até mais um pouquinho para cima, até na nossa cabeça. Mas Cristo e seu nome não pode ser negado por nós. Não podemos aliviar a mensagem ou falar de uma forma que massageie o ouvinte. Jesus, ele pode até ter morado em Nazaré, mas ele é o Cristo. Ele é nazareno, mas ele é o Cristo. Ele é o escolhido de Deus, ele é o enviado de Deus. E foi por meio desse nome, não foi por minha força, não foi pelo meu conhecimento, não foi porque eu passei 3 anos com ele juntos, vendo os seus milagres. Foi pelo poder dele, foi pelo Espírito Santo que veio sobre esse homem e o curou.
É o poder do nome de Jesus que operou esse grande milagre. Esse Jesus que Pedro fala, e João também, é o Jesus que Deus ressuscitou. E é interessante Pedro falar isso sobre a ressurreição de Jesus, porque parte dos fariseus e todo o grupo dos saduceus que estavam aqui não acreditava na ressurreição do corpo. E Pedro sabia disso. E Pedro vai exatamente na ferida deles. Vocês que não creem que o corpo ressuscita, eu estou dizendo a vocês que esse coxo foi curado por um que ressuscitou. Jesus o Cristo. Este é a pedra, verso de número 11. Este é a pedra rejeitada por vós. Pedro cita o que há nos Salmos. No Salmo 118, verso 22. Ele defende a sua argumentação, apresentando que essa pedra que é rejeitada por vós, que vocês escantearam, foi a pedra que Deus utilizou para edificar a sua igreja. É a pedra angular, da qual a igreja será sustentada sobre ela, será fundamentada sobre ela, será radicada sobre ela, firmará nela, em Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Sem Jesus não há igreja, pois Ele é o cabeça e somos o seu corpo. E não importa o que aconteça conosco, porque essa pedra angular já nos salvou. Ela já nos redimiu. Fazemos parte do seu edifício. Mas há muitos que não veem. Há muitos que rejeitam a Jesus. E percebe, irmãos, rejeitar a Jesus não é simplesmente dizer, eu não o amo. Ou cuspir numa cruz. Ou fazer atos obscenos com uma cruz. Se você não cumpre a sua palavra, você o nega. Se você não ama o seu irmão, você o nega. Se você não obedece a Deus, você o está negando. E Jesus disse no capítulo número 10 de Mateus, quando enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, ele diz: que aqueles que o negarem naquele grande dia, ele também os negará. Não os vão os apresentar diante do Pai, mas aqueles que o aceitarem, aqueles que o receberem, eles os apresentará diante do Pai, como filhos. Portanto, irmãos, verso 12, não há salvação em nenhum outro. Está aqui o desafio de Pedro aos seus ouvintes. Está aqui o desafio de Pedro a todos nós. Ele se dirige a esses homens que eram conhecedores da lei, eram letrados, tinham influência, eram os cargos principais do Sinédrio. Esses homens ensinavam ao povo de Israel que eles deveriam, pela sua própria força, alcançarem um caminho da salvação, cumprindo a lei. Esses faziam isso. Aumentavam a lei, dificultavam cada vez mais, incentivando os homens a boas práticas e, através delas, alcançarem a salvação. Mas Pedro anuncia a salvação a todo aquele que crê, não pelo seu próprio mérito, não pela sua própria força, mas apenas por um homem. Apenas por um nome, e não há outro nome da qual podemos ser salvos. A salvação por ele anunciada, ela vai muito além do que uma cura.
Irmãos, o que aconteceu com o coxo é muito simples do que Cristo fez pelas nossas almas. Poder andar como ele nunca andou é muito pequeno pelo que Cristo fez por ele na cruz. Você ter posses, você ter saúde, você ter bens, você ter o que você quiser, não se compara com o benefício que Cristo lhe deu na cruz. A salvação da vossa alma. Esse homem e você pode ter sido curado, pode ter recebido uma grande alegria, uma grande bênção, mas nada se compara com a salvação. Nada se compara, porque a salvação pertence ao Senhor, e Ele a dá a quem Ele chama. Se Ele lhe chamou, glória a Deus, graças a Deus pela sua misericórdia que me alcançou, porque eu não era digno de ser chamado. Era para estarmos na última fila, esquecidos, pois éramos rebeldes contra Deus. Não amávamos, não o rejeitávamos, mas Ele, irmãos, Ele nos amou primeiro, como João diz em sua carta. Ele decidiu nos amar. Portanto, já que não há nenhum outro nome da qual podemos alcançar a salvação, e esse nome já foi proclamado em nosso meio, já está em seu coração, cabe a você crer, irmãos. Crer no Evangelho, crer em Cristo, pois só Cristo salva. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus, ele revela a obra do Salvador. O seu próprio nome significa: Ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. É a promessa que o anjo Gabriel dá a Maria. Maria, você não vai escolher outro nome não, você vai escolher Jesus. Porque a missão do teu filho, que vai nascer do teu ventre, é de salvar o seu povo, livrar o seu povo do pecado. Muito além do que curas físicas. Ele nos liberta do efeito do pecado. Ele nos liberta do poder do pecado. Ele retirará de nós o pecado. Naquele grande dia, quando a sua obra findar, o pecado será destruído. É o último inimigo que falta. Ó, irmãos, que dia maravilhoso será. Porque segundo o que diz o apóstolo João, no capítulo 14, verso 6, ninguém pode vir ao Pai se não for por meio de Jesus. Vocês acham que vocês estão aqui porque foram convidados? Ou porque tem alguma família aqui? Você que nos visita, não sei nem se tem visitante. Vocês acham que estão aqui porque foi a sua própria vontade que vos trouxe? Vocês não poderiam estar aqui se não fosse por conta de Jesus. Eu não poderia estar aqui. Eu não tinha nenhuma capacidade de estar aqui. Mas o seu nome foi proclamado aos meus ouvidos. E o seu Espírito iluminou o meu coração e a minha mente, assim como a sua. Você não é mais o mesmo, porque este nome poderoso salvou a sua alma.
Ninguém a não ser Jesus é capaz de efetuar a remissão dos pecados. Ninguém. Ninguém pode. Nenhum desses sacerdotes poderia ir diante do povo e salvá-los. Não podia. Eles não tinham condição nem de salvar a si mesmos, pois para apresentarem sacrifícios era necessário apresentar sacrifícios por eles mesmos. Eles não podiam mediar o povo perfeitamente, mas Cristo não. Cristo é o perfeito sacerdote, enviado por Deus pela sua graça, e Ele oferta a si mesmo para pagar o preço. Pois não há nenhum nome, não há outro, não existe ninguém, não há ninguém a quem você possa recorrer. Não tem um ditado, irmãos, que diz que é melhor amigo na praça do que dinheiro no caixa? Que tem coisa que só se resolve com amizade. Aqui, sobre esse assunto aqui, não tem amizade não. Não tem ajeitado. Você pode ser família do pastor. Você pode ser o próprio pastor. Se não tiver Jesus, você está perdido. Mais uma vez, escute. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Portanto, arrependa-se de vossos pecados e creia no Evangelho. E aqueles que levantarem a sua voz, assim como disse o profeta, todos os que levantarem a sua voz e clamarem ao Senhor, esses serão salvos. O interessante, irmãos, é esse verso que há no finalzinho do verso 12. Essa palavra que há no verso 12. Nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No texto grego, essa palavra, ela vai nos indicar que não existe nenhum outro meio que o homem possa tentar realizar para que consiga a salvação. Ainda que ele deseje, ainda que ele queira, se o Senhor não o chamar, ainda que ele tivesse vontade, eu queria ser crente ou cristão, o pecado não deixará você ter essa sensação. Ninguém escolhe a Deus. Ninguém ama a Deus se o Pai não o chamar. Irmãos, essa verdade deveria fazer vocês levantarem da cadeira e sair correndo de alegria. Porque ninguém aqui pode ir até Deus se Ele não vier até você. Então, se vocês estão aqui, é porque Ele veio até vocês. E o que importa agora a nós, irmãos, como os seus servos, é ir e anunciar essa mensagem. Ela não pode estar presa aqui, essas quatro paredes. Assim como Pedro e a João, você foi comissionado a ir e pregar esse evangelho, pois existem muitos coxos na beira do templo. Na porta do templo há muitos coxos, pedindo esmolas. E essas esmolas não alimentarão ele. Mas o que vocês têm, vocês podem dar. Cristo. E nessa noite, se há algum coxo espiritual, se há alguém que entendeu a sua condição caída e pecadora, você pode receber do Senhor poder sobre a sua vida. Se você crer pela fé, pois o justo viverá pela fé, e pela fé somente alcançaremos salvação. Você pode clamar ao Senhor onde você está nesse momento e rogar a Ele a sua misericórdia e graça, pois não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome embaixo da terra, embaixo do céu, sobre a terra, em qualquer lugar,
que possa se nomear entre os homens, que possamos nos apegar para sermos salvos, a não ser o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Deus bendito e eterno, Tu és Senhor de todos os que estão aqui, pois todos nós somos criaturas Tuas, ó Deus. Mas aprova ao Senhor nos chamar. E existe aqui, ó Deus, vidas aqui, Senhor, que podem estar ouvindo o Teu chamado. E, ó Deus, o Teu chamado é eficaz. Não há ouvido que ouça a Tua doce voz e permaneça do mesmo jeito. Até os que estão em casa, Senhor, Tu tens poder para, através do Teu Espírito, ó Pai, salvar os perdidos. Por isso te pedimos, ó Senhor, aos corações, ó Deus, dos arrependidos, daqueles que compreendem, ó Deus, Tua graça possa os alcançar e fortalecer, Senhor, os nossos irmãos, que ainda que estejam em provação e perseguição, assim como o apóstolo Pedro e João passou, possamos estar alegres, pois o Senhor tem nos chamado para servir ao Senhor, anunciando a Tua palavra. Receba, Senhor, a nossa gratidão no nome de Jesus.